Olá, ouvintes do Instituto Federal de Brasília. Estamos aqui para ter um bate-papo sobre transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Eu sou o Thiago. Eu sou a Benedita. Eu sou a Elisângela. Eu sou a Lília. E eu sou a Marta. Vamos falar sobre esse assunto que é muito importante nas escolas, né? Mas muito polêmico, muita gente não sabe do que se trata. E tem até esse questionamento. Mostra aí, Marta, no próximo slide aí. Olha só esse questionamento bem interessante. Será que o TDAH não é uma desculpa para o aluno preguiçoso? Essa é uma questão muito polêmica. O que vocês acham? A gente costuma achar que é aquele aluno que não faz nossa atividade, né? Que fica ali no cantinho ali, não quer fazer. A gente começa a achar que ele é o preguiçoso, né, da nossa turma. Sempre o professor acaba achando isso, né? Verdade. Aí se ele não É, tem laudo, e só vem com essa desculpa, né? é verdade. Eu acho que é uma fala carregada de muito pré-julgamento. Deixa eu falar uma Mas palavra aí boa tem, aí, viu? mas tem aluno que usa isso para justificar a sua preguiça, às vezes, né? Ah, eu não consigo fazer, tipo, um cálculo de matemática porque eu tenho TDAH. Minha mãe falou que eu tenho dificuldade de déficit de atenção. Então, alguns alunos usam isso para justificar o seu desinteresse, né? Em algumas disciplinas. Mas a gente vai falar lá na frente o porquê, né, desse desinteresse, dessa desmotivação que ele tem, né? Que a gente costuma ver como preguiça, mas será que é isso mesmo, gente? Acho que a gente tem que quebrar um pouquinho desses preconceitos, esses mitos que a gente vem carregando sobre esse assunto. Verdade. Então, esse preconceito, Até né, é porque normal, mas vamos estudar, né, para ver como é que é. Pode falar, Benedito. não, é porque tem mãe assim, que tem um menino que ele é muito danado, ele é muito interativo, é um menino desobediente. Aí ela já acha que o menino tem o TDAH, né? Porque é um menino muito interativo, tem que ficar quieto. Aí quando vem alguma observação da escola, né, a mãe já justifica por esse lado, né? Sem nem Verdade. ter realmente a certeza que o seu filho tem algum transtorno mental, né? A gente Mas também, precisa. Benedita, tem professor que também pensa isso, né? Que o aluno não tem limite em casa, que é por isso que ele não para sentado, que é por isso que toda hora ele quer ir tomar água, que ele quer ir no banheiro, né? E não tem essa. Sim, O professor, quando ele não sabe, né, das características do TDAH, alguns pensam assim, né? Pois é, sim, vamos dar uma sim, é olhada no verdade. histórico dessa doença, né? Porque assim a gente começa a entender um pouco mais. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa nova, que tá com esse boom da internet, o menino tá o tempo todo no celular, no joguinho, no WhatsApp, assistindo televisão ao mesmo tempo e ainda ouvindo música, e a gente pensa que tem tudo a ver com isso. Mas será que isso era uma coisa que surgiu agora? Porque olha só, lá pro século XVIII, há muito tempo atrás, né? Que não tinha nada disso, já tinha médico estudando o que está acontecendo com essas crianças, porque eram crianças inquietas, crianças agitadas, né? Então, lá no século XVIII já começa essa denominação de inquietação e agitação mental. O que faziam com essas crianças nessa época, então? Ah, deixa ela de castigo em um quarto escuro para poder refletir, dá um banho gelado, bota ela para cavalgar, e assim por diante. E ao longo do tempo, essa mesma doença, com essas mesmas características, foram sendo conceituadas com nomes diferentes. Aí presta atenção no nome, que ele já vai dizer muita coisa sobre isso. Olha só, defeito da conduta moral, desordem pré-encefálica, lesão cerebral mínima. Olha só, nessa época eles não tinham tanto mecanismo assim para poder ver se tinha ou não uma lesão cerebral, né? Mas é o que eles pensavam. Disfunção cerebral mínima. Aí já mais próximo aqui no nosso século, né, no século XX, vem a reação hipercinética da infância, né, porque são crianças muito agitadas. E finalmente, lá na década de 80, vem o termo que a gente usa até hoje, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Aí as meninas já vão falar mais um pouco sobre isso, mas eu já vou acentuar aqui então. Tem três pontos bem importantes sobre o TDAH, que é o déficit de atenção, né? Ou a desatenção,
a impulsividade e a agitação. Então, a diversidade de comportamentos em sala de aula é um dos assuntos mais discutidos no âmbito educacional. Eu acredito que todos nós já lidamos ou trabalhamos com professores que não sabem lidar com os estudantes hiperativos, aqueles professores que fazem pré-julgamentos e confundem o TDAH com mau comportamento, o que acaba prejudicando o processo de ensino-aprendizagem, porque os fatores socioafetivos, como nós professores bem sabemos, são de suma importância no processo ensino-aprendizagem. A relação professor-aluno é muito importante. O TDAH, ele é resultado de fatores genéticos ou biológicos somados ao ambiente. E grande parte do TDAH tem origem genética, cerca de 60 a 80%. Em se tratando já dos fatores ambientais, o excesso da exposição à TV, videogames, aparelhos eletrônicos, ou seja, esses aparelhos que estimulam muito a criança, pode fazer com que elas não desenvolvam bem as suas capacidades de prestar atenção em atividades não tão estimulantes, como, por exemplo, a leitura de um livro, a resolução de uma tarefa dentro de sala de aula. Devido à baixa concentração de dopamina e noradrenalina em regiões sinápticas do lobo frontal, o TDAH leva o indivíduo a 3 tipos de sintomas. Esses sintomas que o Tiago falou no slide anterior: a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, o que ocasiona diversas dificuldades para o processo de ensino-aprendizagem. Pois é, nesse assunto aí a gente tem então uma coisa bem importante do TDAH. Por que que é tão difícil, né, dar um diagnóstico dessa doença? Porque essa doença não tem marcadores biológicos específicos, ainda não, né? Então não tem um Exatamente. exame que a pessoa faz e olha, deu ali, deu TDAH, é isso que a pessoa tem. Então talvez seja por isso que é tão difícil de aceitar, né? Mas eu Sim, confio muito nos psicólogos nossos que eles sabem do que eles estão falando quando eles dão esse diagnóstico. sim. Existem 3 tipos de TDAH. O primeiro tipo é o tipo desatento. É quando o aluno não enxerga detalhes ou faz erros por falta de cuidado, tem dificuldade de manter a atenção. E alguns professores chamam de maneira errônea esse aluno de aluno avoado. O segundo tipo é o hiperativo impulsional. É caracterizado pela inquietação, aquele aluno que sempre está mexendo as mãos, os pés, não consegue ficar sentado, está sempre ali andando pela sala, tendo muita dificuldade em se manter sentado. E o tipo combinado, que era caracterizado pelos 2 tipos juntos, o desatento e o impulsivo. É até importante ressaltar que nesse hiperativo impulsional, geralmente é aquele aluno que ele não consegue ficar quieto e é que os professores costumam tirar da sala, falam que é o terror da sala, aquele menino que não para quieto. Geralmente é aquele aluno que o professor, no lugar dele dar uma atenção para ele, ver o que está acontecendo, a gente já trata aquele com preconceito de falar, não, esse aluno aqui ele não para quieto, ele não consegue sentar, ele já quer tirar da sala, já quer dar uma advertência, já quer dar uma suspeição, porque ele não fica sentado bonitinho ali igual os outros. Então a gente tem que Sim, começar a pensar, talvez aquele aluno tenha um laudo, talvez ele tenha algum, não sei, o que está acontecendo com esse aluno, né? No lugar de chegar já com esse preconceito, já pedir para o aluno se retirar da sala porque ele não fica sentado. Então a gente deveria estar, sim, os nossos professores estar se informando sobre isso, né? exatamente. Olha só o que que eu pensei sobre isso, né? Ele tira da sala, né? Começa a punir o menino começa a se sentir mal, ele acaba ganhando uma deficiência ali intelectual que não tem nada a ver com TDAH, né? Tem mais a ver com como o professor trata esse aluno na escola, né? Bem interessante. Mas aí, pessoal, entra a questão que muitos professores não sabem lidar, não têm conhecimento da doença, né, desses transtornos, porque isso é uma coisa que a gente não vê na faculdade durante a graduação, né? Então, acho que seria importante o Estado estar oferecendo principalmente para os professores, né, da educação básica, de modo geral, cursos de aperfeiçoamento voltado para essas áreas da educação inclusiva, né? Porque a gente não vê isso na faculdade. Como que você vai lidar com um aluno que tem TDAH? Quais são os sintomas, né? Então, isso, Sim, às vezes o professor não tem esse conhecimento. sim, acaba que alguns alunos ficam prejudicados, né, por tudo isso que a gente acabou de falar.
Então, agora a gente vai entrar na parte de diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico, né? Então, TDAH, como já foi falado, né, por meus colegas, é uma doença genética e biológica, né, que o diagnóstico é feito de forma clínica, feito por um psiquiatra ou um neurologista, seguido de quê? Baseado em relatos do paciente, da família, da escola, registros escolares e médico do comportamento daquela criança. Então, baseado em todos esses fatores, é que é possível se chegar em um diagnóstico, né? Se aquela criança tem TDAH ou não. E as manifestações do TDAH levam a um diagnóstico clínico sustentado pela presença de sintomas característicos, que é o quê? Como já foi falado, né? Os sintomas é a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, a dificuldade de manter o foco, dificuldade de realizar algumas tarefas, né? Então, todos esses sintomas são característicos de quê? Que aquela criança ela tem algum tipo de transtorno, né? São características do TDAH. Aí vem a importância dos pais, né? Dos pais e da escola, né? Porque, pelo que os artigos trazem pra gente, a criança não pode levar esse diagnóstico por ela ter um comportamento atípico só na escola, por exemplo. Então a gente vai precisar da observação da escola e também da observação dos pais, que vai dizer que não, esse comportamento atípico também está em casa, né? Isso vai ajudar muito o profissional. Sim, sim. Mas muitas vezes o distúrbio ele só é reconhecido quando a criança ingressa na escola. Muitas vezes os pais eles não reconhecem isso, né? Quando a criança passa a frequentar a escola, é que a escola começa a observar que tem alguma coisa de diferente com aquela criança em relação às outras. Começa-se uma investigação para saber se ele tem TDAH, né? Existe pesquisa, né? Hold e colaboradores, em seu artigo, ele realizou uma pesquisa onde ele estabeleceu uma tabela de evolução clínica clássica, né? Do indivíduo com TDAH. Então, ele classificou de acordo com as fases de desenvolvimento da criança. Algumas características específicas para cada uma dessas fases. Por exemplo, lactante, que é quando é um bebezinho de colo, né? Quando a mãe ainda está amamentando. Quais são as características? O bebê é difícil, ele é insaciável, irritado, de difícil consolo, com maior prevalência de cólicas, dificuldade de alimentação e sono. Já na fase pré-escolar, que é quando a criança entra lá na pré-escola, né, na creche, quais são as características? Atividade aumentada usual, dificuldade de ajustamento, a teimosia, aquela criança que se irrita por qualquer coisa, extremamente difícil de se satisfazer. Já na fase escolar elementar, que é o período dos 5 a 12 anos de idade, está entrando ali na pré-adolescência, algumas características são o que é capacidade de colocar o foco, então ele tem dificuldade de manter o foco, né? É uma criança inquieta, impulsiva, tem desempenho escolar insuficiente e a hiperatividade. Já na fase da adolescência, que é a fase onde a adolescência é o período em que se acentua a incapacidade de concentração, de distração, o desempenho escolar, ele vai ser mais afetado, né? É uma criança que briga muito com os colegas, até com o professor. Pois é, aí é que tá o que eu achei bem interessante sobre essa doença. Quando a criança está muito pequenininha, ela ainda não está na escola e ela mostra poucos indicativos, né? É difícil de você identificar. É justamente na escola, a fase da vida dela, que ela começa a mostrar esses indicativos. E o que é muito importante também sobre isso daí, já acha que termina na adolescência porque às vezes a pessoa começa a ter outras demonstrações, né? Mas é muito importante que essa pessoa tenha um acompanhamento, porque na vida adulta ela também pode ser uma pessoa que parece esquecida, que parece mais desastrada. E isso vai ter um efeito enorme na vida da pessoa se ela não tem um tratamento.
Sim, por isso que é importante o diagnóstico logo quanto mais cedo melhor, porque na fase adulta isso pode influenciar negativamente muito na vida de uma pessoa que tem TDAH, pode influenciar na questão de emprego, né, da faculdade, até da sua vida pessoal, né, e amorosa também. Acho que pode afetar de uma certa forma. Verdade. Acho que um dos problemas é achar também que o adulto não pode ter TDAH, né? Se não foi identificado na infância, ali, na adolescência, achar que o adulto não vai ter. Isso também é uma coisa assim de não, talvez o adulto tenha sim a questão dele que ele não foi diagnosticado quando ele era mais novo. Sim, verdade. Isso é muito importante. Então, como já foi falado, né, os sintomas eles são a base para o processo da avaliação, envolvendo uma minuciosa coleta de dados fornecidos pelos pais, pela própria criança e pela escola. Então, os pais e a escola eles são muito importantes no diagnóstico, né, para ajudar no diagnóstico dessa doença, porque eles vão observar os sintomas, né? Os pais eles são os primeiros informantes sobre o comportamento da criança, né? Segundo vem a escola. O resultado efetivo só será possível com a participação constante da família, da escola, principalmente dos professores e da equipe de orientação pedagógica, né? Que vai estar fazendo um relatório constantemente sobre o comportamento daquela criança. E isso vai fazer com que, vai auxiliar com que o médico chegue no diagnóstico correto, né? Então, existem estudos que trazem que as principais áreas afetadas de um paciente com TDAH são o córtex pré-frontal e a amígdala. Então, nessas crianças, esses neurotransmissores, os neurotransmissores, incluindo a dopamina, a serotonina e a adrenalina, eles agem de maneira diferente. Enquanto isso é mais comum enquanto o cérebro está em desenvolvimento, né? Que é na fase de criança até a fase de adolescência. Alguns trabalhos indicam uma evidência de alteração dessas regiões cerebrais, como eu já falei, região do córtex frontal cerebral e as amígdalas. Então, essas crianças elas vão apresentar alguma insuficiência em relação a algum desses neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina ou adrenalina, ou outros vão produzir em excesso, né? Aí fica uma deficiência química, né? Fica bem pesado, né? Sim, porque a gente sabe que a dopamina é o neurotransmissor responsável pela motivação. Então, o que pode acontecer, né? A criança que tem TDAH, ela vai ter uma produção menor desse hormônio, né? Por isso que ela se torna uma criança desmotivada. Já a serotonina, ela vai atuar na memória. Então, como ela atua na memória, a criança com TDAH, ela vai ter dificuldade de memorizar, né, algumas coisas. Já a adrenalina, ela está relacionada à sensação de perigo, né? Então, quando você produz muita adrenalina, aumenta muito o batimento cardíaco, né? Por isso que talvez possa ser explicado porque que a criança com TDAH, ela é muito agitada, né? Não para quieto, né? Sobe no lustre da sala E, de aula. exatamente. A gente vê a importância dos neurotransmissores, né? Como que isso está afetando as crianças. Então, a gente pode estar considerando, voltando à nossa pergunta lá atrás, por que os alunos são considerados preguiçosos? Não, às vezes não é preguiça, gente. Às vezes são os neurotransmissores ali que estão em déficit ou em excesso, como no caso foi dito, dar uma ênfase na dopamina. Porque, como a gente viu, é ela que dá ali a sensação de prazer, de motivação. Então, talvez ela não esteja sendo motivada. E aí a gente já acha logo de cara que é um aluno que está com preguiça, preguiçoso, mas às vezes é o neurotransmissor ali que tá com um déficit ali naquele momento. Sim, verdade, concordo. Então, o diagnóstico final, como é que é feito? Então, é feito por um profissional especialista no assunto, né?
baseado em uma análise de um psicopedagogo, também a partir de relatórios da escola, né, da família. Então, a afirmação só será válida após o médico psiquiatra se valer de exames da informação dos demais profissionais que acompanham o caso, como os psicólogos, como eu já falei, os educadores e os psicopedagogos. E o histórico clínico de uma criança com TDAH ele deve ser seguido por investigação constante, por meio do progresso escolar, em relação ao tempo, né? Como é que tá evoluindo essa criança em relação ao Verdade. rendimento escolar, né? Só o especialista mesmo, né? Hiperatividade, né? Implicações no ambiente escolar, qual é o papel da escola, o papel do professor, né? Como o Tiago disse no início, hoje em dia é cada vez mais comum, né? Criança com TDAH na sala de aula. E a criança com TDAH, né, ela possui uma dificuldade maior, né, de aprendizagem. O professor deve estar o mais preparado possível. A escola, ela não tem só que dar o acesso desse aluno e oferecer a permanência dele, né? Ela tem que oferecer a aprendizagem para esse aluno. Com isso, é necessário que o professor ele conheça as características, né, do TDAH, as necessidades do aluno, para que esse aluno consiga definir, né, consiga aprender. E o professor também ele deve buscar metodologia que garante ao aluno a mesma oportunidade de aprendizagem, né, dos outros alunos. O professor despreparado, né, ele pode deixar o aluno em situações ainda mais agitadas de irritação, né, e como o professor é um dos primeiros, junto com a família, a perceber as características do TDAH, a escola ela deve buscar, né, conversar com os pais, convencer, né, os pais a buscar um especialista, né, no assunto para que seja feito, né, o diagnóstico e o tratamento adequado, né, para esse aluno. Pra gente ver como o professor é importante, né? Tá até nessa responsabilidade de perceber as características específicas de cada estudante, né? Pode variar, as turmas são enormes, pode variar de 25 a 45 alunos, né? Difícil, né, ele saber exatamente certinho assim se vai ter TDAH ou não. Por isso que é uma coisa que deve ser muito debatida, é um assunto que deve ser questionado, que deve ser estudado, deve ter até introduzir mesmo na graduação, porque é muito complicado a gente saber assim, se a gente ter lido ou estudado, saber se o aluno apresenta essas características ou não. E olha que tem professor que você pergunta como é que é tal aluno, ele fala, fala, fala. Como é que é esse outro, ele fala, fala, fala. Aí você fica assim, nossa, como é que cabe tanta coisa nessa cabeça, né? Um monte de turma e um monte de aluno na cabeça, assim, como que ele consegue analisar cada aluno individualmente. É uma coisa difícil, não é uma coisa fácil de se fazer, não. Impressionante. Mas aí é a convivência, né, pessoal? Você tá todo dia ali convivendo com o menino, você acaba que sabendo identificar as características de cada um, né? Mas assim, em relação ao TDAH, se o professor não tem nenhuma informação em relação a esse tema, fica difícil dele identificar esses sintomas, né? Ele vai achar que é o bichinho carpinteiro, né? E não é bem assim, né? Ele vai achar que o menino simplesmente é mal disciplinado, né? Então, em casa, com certeza, ele é assim. Se aqui na escola ele faz isso, em casa ele deve fazer pior. Com isso, né, o professor ele deve buscar atividade que leve esse aluno a se sentir útil, né, para facilitar o processo de aprendizagem deles. O papel da escola, como eu já tinha dito anteriormente, é estar junto ali com os pais, né, trabalhar junto, ver a evolução do aluno, ver o que ele mais necessita, ver qual metodologia dá certo para que o aluno consiga aprender, né. Com isso, né, é fundamental que o professor seja comprometido e proporcione o melhor para seu aluno, né, com TDAH, para que ele se desenvolva plenamente. Estar atento à necessidade dos seus alunos, né, buscar o aluno para perto de si, porque assim, eu vejo que quando o professor tem uma monitora, né, o aluno,
ele deixa ali o aluno com a monitora talvez não tenha a formação adequada, e ele deixa lá como se o aluno fosse do monitor e não dele, né? Com isso, ele tem que ser próximo ao aluno para que ele consiga adaptar as atividades para as necessidades dele. Vamos falar um pouquinho dos mitos, porque a gente acaba escutando muito sobre TDAH e acaba escutando os mitos juntos também, acaba achando que é verdade. Então, eu trouxe alguns mitos aqui para a gente estar debatendo sobre. A primeira que a gente queria falar é sobre o aluno que tem TDAH ser preguiçoso. A primeira coisa que a gente fala, nossa, mas aquele aluno não faz nada, aquele aluno chega na minha aula, só dorme, abaixa a cabeça, não quer fazer nada, muito preguiçoso esse aluno. Então, acaba que esses alunos que têm TDAH, eles vão ser vistos como preguiçosos, desinteressados, desmotivados, mas na verdade eles têm uma dificuldade em focar nas aulas, em completar uma tarefa, como fazer uma redação ou ler um texto. Então ele acaba passando aquela imagem de que ele não está com vontade de fazer, ele acaba tendo esse comportamento. E aí a gente tem que lembrar do que a gente falou anteriormente. Tem um déficit também de dopamina, que é aquele neurotransmissor responsável pelo prazer, pela motivação. Então, ele não está motivado. Então, a imagem que ele vai passar é como se ele realmente fosse uma pessoa preguiçosa. Mas isso está muito longe da real dificuldade que ele está apresentando ali. Ele tem um problema ali, outro problema, não é questão de preguiça, é questão que ele tem uma dificuldade em se concentrar, em realizar a atividade. Então, não é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa ali que tem um transtorno, que tem talvez um déficit ali de dopamina, que ele não tenha motivação. Então, o problema dele ali é totalmente outro, não é a questão de preguiça. O próximo mito que eu queria estar trazendo aqui para vocês vai ser em relação ao medicamento, em achar que o medicamento ele vai modificar totalmente a conduta das pessoas, o comportamento ali daquele aluno, daqueles das pessoas que foram diagnosticadas com TDAH. Então, muitos acabam não querendo tomar o remédio, não querendo levar a criança, o adolescente para tomar os remédios, mas, na verdade, o que vai ter nesses medicamentos? Os medicamentos vão ser utilizados para estimular o sistema nervoso central, aumentando então a disponibilização dos neurotransmissores, como aqueles que foi citado anteriormente, principalmente deles como a dopamina. Então não é nada assim que vai modificar totalmente o comportamento da criança, não. É apenas ali tá dando, alimentando ali, disponibilizando os neurotransmissores que estão em déficit. Muita Em gente rela- tem resistência nessa questão de remédio por achar que é um complô da indústria farmacêutica, né? Sim, achar que não achar que é um remédio que vai lhe fazer mal, que vai mexer com a sua cabeça, por a gente ter tantos, assim, os estudos estão sendo mais recentes, achando que você diz, não, calma, não vou dar esse remédio para meu filho não, porque eu não sei o que vai causar no corpo dele. Ter essa falta de informação acaba dando medo na pessoa, né, de tomar esse tipo de medicação. Aí o próximo mito é sobre o TDAH impedir da pessoa ter uma vida normal. A gente tem que acabar com esse preconceito, na verdade, tem que acabar com esse preconceito, a gente tem que se informar melhor sobre isso, pois uma criança ou adolescente que foi diagnosticada com um transtorno, ela deve receber um tratamento específico, com psicopedagogos, com psicólogos, com fonoaudiólogos, vai depender da demanda dela. Então, cada caso tem que ser olhado com atenção, pois cada paciente tem uma necessidade e uma demanda diferente para profissionais diferentes. Então, se ela tiver todo acompanhamento, tiver tomando a medicação, se caso for necessário, ter tudo certinho ali, ela tem uma vida normal. Ela só precisa ter o diagnóstico e fazer o tratamento mais adequado ali para ela, que ela consegue ter uma vida normal. E o próximo mito é que as pessoas com TDAH são menos inteligentes que as outras. Então, a gente tem que saber que as pessoas que foram diagnosticadas com TDAH, elas precisam receber um acompanhamento, precisam receber um tratamento. E quando elas estão sendo acompanhadas, está tudo certinho ali, elas têm a inteligência delas ali normal, até mesmo em cima da média, com desempenhos assim surpreendentes. A única questão é que elas podem apresentar, então, uma alteração na concentração. Mas tirando essa parte de dificuldade ali na concentração, o rendimento dela dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente de trabalho, ele vai ser o mesmo. Ela só precisa ter esse acompanhamento e esse tratamento mesmo, mas o desempenho dela, o rendimento dela vai ser normal como de qualquer outra pessoa ali, se ela for acompanhada.
vamos falar agora um pouquinho do que a gente pode falar sobre, concluir ali com essa nossa apresentação. Então, a gente viu que na escola, na sala de aula, quando um aluno ele não tem um laudo, ou a gente não consegue identificar que ele tem TDAH, o aluno ele acaba não conseguindo acompanhar as aulas, não consegue se concentrar, não consegue trabalhar junto com os demais alunos da sala de aula. E vai ser nessa situação que os índices de repetência, o baixo índice escolar, a evasão, a grande dificuldade ali emocional, social, vai estar acontecendo. Então, a gente vê que tem uma necessidade dos profissionais da educação terem acesso à informação sobre esse transtorno. Eles precisam acabar com esse mito, ficar repetindo esse mito, passando de um para o outro. Ele deveria então, ter acesso a conhecimento, buscar ter conhecimento, estudar, porque o professor, o professor ou qualquer profissional ali da educação, ele passa a estudar, ele começa a ter um olhar diferente sobre aquele aluno. Ele vai deixar de ver aquele aluno como apenas um aluno bagunceiro, um aluno que não faz nada, um aluno preguiçoso, um aluno que não para quieto. Ele vai tirar esse olhar. E assim como o estudante com TDAH e os demais estudantes, todos eles têm o seu próprio tempo de aprendizagem. Um estudante com TDAH, ele precisa de um tempo maior para internalizar aquilo que foi ensinado. Então, é indispensável que o professor tenha uma intervenção ali com aquele aluno, para ele poder fazer uma atividade diferenciada, para ele saber introduzir o aluno dentro da sala de aula. Então, a partir do momento que o professor ele estuda, ele se informa sobre, traz benefícios não só para o professor, mas como também para o aluno. O professor ele consegue trabalhar melhor, ele consegue se dedicar melhor, preparar as atividades para aquele estudante, de maneira que ele consiga acompanhar, consiga se interagir com os demais alunos, e o aluno ele consegue, então, realizar as atividades sem tanta dificuldade assim, porque ele tem um olhar diferenciado para ele. Então, é uma coisa que a gente precisa estar trazendo, nós como os professores, precisamos estar estudando sobre, é uma coisa que deveria ser abordado nas graduações, se caso não foi, se ninguém viu isso na graduação em algum momento, então ter uma formação continuada sobre o assunto, porque o professor tem um papel muito importante quando o aluno apresenta esse tipo de transtorno. É ele que vai estar ali o contato diário com esse estudante, com esse aluno, então ele tem um papel fundamental no desenvolvimento das habilidades e no controle do comportamento da criança ali que tem TDAH ali dentro da sala de aula. É a importância do professor saber sobre esse assunto, né? E importante também é que, assim, o professor ele vai agir conforme o que ele sabe e se ele for informado, né? Porque ele não pode dar o diagnóstico. Como a Benedita falou, o diagnóstico é só pelo especialista. Mas só ele em saber, né, sobre o que se trata já ajuda as atitudes que ele vai tomar ali dentro da sala de aula, as atividades que ele vai elaborar. Então facilita também o trabalho do professor, que é muito melhor você trabalhar de uma forma diferenciada do que trabalhar de uma forma mais preconceituosa, no sentido assim, vou tirar esse aluno da minha sala, é um aluno preguiçoso, é um aluno que não faz nada. Então é muito melhor para o professor mesmo saber lidar com essa situação do que ele simplesmente deixar o aluno de lado. Verdade, bem importante. O professor tem muitas funções, né? É impressionante. Então, esse foi o nosso bate-papo sobre TDAH. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Obrigado. Obrigada, pessoal, por terem nos escutado até aqui. Obrigada por terem nos acompanhado. Essa conversa foi muito produtiva. Eu que agradeço também por ter participado aqui desse bate-papo. Obrigada, pessoal. Obrigada aos colegas também que trouxeram aí grandes contribuições, né, para a nossa discussão. Muito obrigada e até o próximo encontro. Obrigada aos colegas. Foi muito boa a nossa troca de conhecimento. Obrigada.